Boa noite. Meu nome é Caio, sou pedreiro desde que engrossei o cangote. Comecei a trabalhar com meu pai, sendo seu ajudante, e depois de algum tempo, aprendi o ofício. E graças a Deus, nunca me faltou serviço. E com isso fui crescendo na profissão, e hoje tenho uma equipe que trabalha para mim. Além de trabalhar, construindo e reformando casas aqui na cidade. Eu também costumo comprar imóveis inacabados, outros mais velhos, com as paredes e o telhado querendo cair na cabeça. E depois que eu reformo, eu coloco à venda. No caso, eu vou contar o que aconteceu no ano de 2018. E ainda bem que não foi só um susto. Só que a sensação e o medo não foram nada bons, e que nunca se deparou com uma visagem. Peça a Deus nunca ver. Tem época do ano que aqui na cidade faz um calor arruinado, e foi no mês de março que por volta das 6 horas da tarde eu cheguei em casa do serviço. Mas como estava muito quente e abafado, fui tomar logo um banho. Depois disso, joguei a camisa no ombro e falei para a minha esposa que ia num bar com meu amigo Chico, tomar uma gelada para refrescar, e mais tarde eu voltava à janta. O bar do meu amigo fica bem na esquina, a mais de uns 50 metros aqui de casa, e por isso sempre vou. Até mesmo chegando lá, sentei em uma cadeira que estava na calçada e fiquei dando um dedo de prosa com amigos, que estava ali minutos depois. Para um carro em frente ao bar, e quando abaixou o vidro, vi que era o carona. Era o meu ajudante Kiko, que estava comigo desde muito tempo. E seu nome mesmo é Reginaldo, mas o apelido é porque as bochechas deles parecem muito a do personagem da série Chaves. A outra pessoa que estava com ele era um rapaz eu mesmo não conhecia, mas eles aproximaram de mim, e esse rapaz foi logo se apresentando e falou que se chamava Louro. O rapaz em questão era primo do meu ajudante, e ele queria negociar comigo, e sem muito rodeio, foi logo o assunto que interessava. Ele me disse que tinha um rolo e pegou uma casa que ficava perto da saída da estrada, Cajueiro, que era um povoado aqui da cidade. A casa que ele queria negociar era grande, mas muito antiga, e como ele não tinha interesse em morar naquela região e nem tinha dinheiro suficiente para reformar, veio me oferecer, pois com o dinheiro da venda da casa ele faria outras coisas. O meu ajudante garantiu que os rapazes eram de confiança, por isso eu combinei com ele que no outro dia a gente ia lá na casa dar uma olhada. Já na manhã seguinte, por volta das 10 horas, o rapaz e o meu ajudante fomos na casa, só que de cara eu percebi que a única coisa boa dali era o terreno, que era grande para fazer até uma chácara na casa, encanada e energia, e o canal era bem grande, com algumas árvores que dava fruto, mas nem vizinha tinha. O que morava mais perto ficava mais de 200 metros. O negócio demorou a sair, pois no segundo nós não queríamos perder. Então ele falou que eu pude dividir os pagamentos, e ainda baixou a pedida. Eu mesmo assim, afastada, eu não sabia que dava uma boa chácara, e acabei fechando o negócio. Depois que eu comprei a casa, tratei logo de reforma, mas lá dentro ainda tinha alguns móveis velhos, uns quadros antigos pendurados, e um fogão a lenha na cozinha, e uma cama velha de mola, com algum colchão de tecido preenchido com palha no quarto. Na sexta-feira, após comprar da casa, fui com o Kiko começar a reforma. Então, tínhamos as tranquilidades de lá e coloquei tudo no quintal da casa, dentro de uma cacimba velha que não tinha mais água. Depois eu disse para o Kiko que no final da tarde a gente tocaria fogo naquelas coisas. Em seguida, começamos o trabalho. Após um olhar minucioso, reparem que o telhado estava em boas condições. As paredes estavam firmes. Era só pintar, trocar as portas e construir um banheiro dentro da casa, pois o que tinha ficava no quintal. Mas só que o piso, que era de cimento queimado, estava todo rachado. Então eu tive que arrebentar tudo e fazer um novo contrapeso. Trabalhamos a manhã inteira. Depois do almoço, eu armei uma rede na varanda de casa e fui dar uma cochilada, enquanto o Kiko pegou uma esteira e estendeu embaixo de um buzeiro, editor por ele mesmo.
Enquanto eu peguei no sono, acordei com um grito dele e quando fui ver, o homem estava tremendo, passando mal, assoando igual cuscuz. Na hora, eu não entendi, mas depois que ele tomou um copo de água, começou a me falar o que havia acontecido. Ele me disse que estava cochilando e esgotou um arrastão de chinelo na hora. Ele estranhou, pois é só trabalho com botas e ali só estávamos nós dois. Quando ele abriu os olhos, tinha um homem parado olhando ele, mas só que o homem desapareceu e foi nessa hora que ele deu um grito e começou a passar mal. Eu perguntei como era esse homem, ele disse que não conseguiu ver direito, mas só viu que era um homem, pois viu um bigode bem fino e ele estava usando um terno e um chapéu. Como eu nunca tinha visto nada de outro mundo e nem acreditava nesse negócio de visagem, fui acalmá-lo, pois eu achei que ele era um sonhado, já que a descrição batia com um dos retratos que a gente achou na casa. Aproveitei que a gente tinha acordado e fomos cuidar do serviço. E quando foi dando 5 horas, arrumamos nossas coisas e colocamos no carro para voltarmos para casa. Só que nessa correria, eu esqueci de tocar fogo nas coisas que tinha tirado da casa, deixando lá no fundos. No outro dia, além de Kiko, eu levei outro rapaz para me ajudar, pois teremos muito trabalho para fazer assim que chegarmos. Vamos terminar de quebrar o piso do quarto. Quando eu estava no corredor, escutei uma voz, pensei que fosse do meu ajudante, o outro rapaz, mas depois eu vi que eles estavam lá fora. Eu fui conferir, eu não tinha ninguém, e como o Kiko era assombrado, eu nem falei nada para ele. Na parte da tarde, eu dei o contrapiso no quarto e o corredor. Depois que escureceu, tranquei as portas e fomos embora para casa. E no outro dia, quando voltamos e abri a porta, o contrapiso estava com várias marcas de pegadas. Aquilo me deixou sem entender nada, pois nem as portas ou janelas estavam arrombadas. Mesmo assim, dei uma massa de cimento por cima e continuei dando contrapiso no resto da casa. Já perto de escurecer, recolhemos as ferramentas para irmos embora. Quando estranhamos no quarto, olhei pelo retrovisor e eu vi um homem alto com as descrições que o Kiko tinha me falado. Ele estava ali parado, em frente à casa, nos olhando e ia embora. Nessa hora, me arrepiei todo, tremi de medo, mas não disse nada. Fingi que estava tudo bem e voltamos para casa, mas naquela noite eu não consegui dormir. Era só fechar os olhos que eu vi aquele homem me olhando. No outro dia, vamos terminar o serviço da casa do receoso. Quando eu cheguei lá, abri a porta da casa e percebi que daquela vez o contrapiso estava do mesmo jeito que eu tinha deixado na hora. Na hora, fiquei aliviado, mas quando entrei na cozinha, me deparei com uma chaleira de água quente. Foi quando me deu um arrepio e quando olhei no quintal, não era que o homem estava lá parado. A minha reação foi chamar o Kiko e outro rapaz. Eles vieram correndo e quando chegaram na cozinha, eu voltei para onde estava o homem, mas eles não viam, apenas eu. Então eu desisti daquela casa, nem coragem de me dar um piso eu tive no outro mês. Fiz uma troca, mas falei com a pessoa que tinha acontecido. Então, o novo dono foi na cacimba e trocou fogo nas coisas velhas que eu tinha tirado de dentro da casa. Pouco tempo depois, ele e sua família se mudaram para lá, e pelo que eu sei, ninguém viu a visagem. Mas em todo o caso, acho que se eu ficasse com aquela casa, aquele homem não me deixaria em paz. Não faço ideia de quem era e também não procurei saber com o homem que havia comprado. Apenas me livrei e foi assim a melhor decisão. Meu nome é Caio. Boa noite.